Do mercado financeiro. Samidana, boa tarde para você. Como é que está o humor do mercado após a elevação da Selic? Sejam bem-vindos ao Mercado Financeiro, chegando para atualizar com as notícias de economia e finanças, começando logo com o gráfico do Ibovespa. Hoje foi um dia aí de ajustes, né? Como vocês podem ver, o Ibovespa nesse momento negativo, 0,23% é a queda, uma queda pequena, e o índice está a 111.635 pontos. A Selic veio no esperado a Selic. Agora, o que está atrapalhando o índice é a Petrobras. A Petrobras está caindo bem porque o presidente Lula, o ex-presidente Lula, está sinalizando que vai interferir na Petrobras. Então, os investidores estão com medo, já que ele apresenta aí bons números nas prévias de mercado. Também por conta disso, a gente vai dar uma olhada nas moedas. Nesse momento, o dólar subindo 0,76% aos R$ 5,30, o euro subindo 1,91% aos R$ 6,06. E o Bitcoin cai pouco, cai 0,80%. Para o mercado de criptomoedas não é tanto, e aí está 36.653 dólares. Agora, como vocês falaram, a Kalina anunciou, o Travassos anunciou, teve mudança na Selic. Então, vou pôr o gráfico para a gente ver a evolução da Selic. A gente voltou, depois de 5 anos, a uma Selic de 2 dígitos. Então, aqui a evolução da Selic, né? Então, a gente tem aqui de 2013, então a Selic chegou a bater 14,25%, isso foi lá no governo Dilma, depois caiu. Ano passado chegou à mínima de 2%, ficou, 2020, a 2% e voltou a subir agora 10,75%. Uma coisa interessante, e para você que nos acompanha, é olhar como ficam os investimentos. Então, o que eu fiz? Eu peguei alguns tipos de investimentos em renda fixa e fiz uma simulação de taxa. Tá aqui, olha que beleza. Selic, 10,75. A primeira coisa, quando a gente fala de investimento, é calcular a taxa de juros real, que é quanto a taxa está acima da inflação. Porque senão você fala assim, eu ganhei 5%. Mas se a inflação foi 5%, você tem 5% a mais do seu poder, do seu patrimônio, os preços subiram 5%, não muda o seu poder de compra. Então a gente sempre calcula taxa acima da inflação. Então, essa coluna, taxa real. Outro ponto, que no mundo a gente tem impostos, é uma das certezas da vida e no Brasil são muito relevantes. Então, a gente faz a taxa descontada de impostos. Olha só, então, se você investir em 90% do CDI, e a gente está simulando períodos de 1 ano, você terá uma taxa real de 3,98%. 100% de CDI, 4,98%, e aqui vocês podem depois ver essa tabela, vai até 20% ao ano, se você conseguir, por exemplo, 250% do CDI, algo muito improvável, mas não impossível. Aí eu estou falando de CDBs, de emissores com alto grau de risco. LCI de 100% paga 5,19 acima da inflação, e LCI de 150% paga 9,98. Vale lembrar que a LCI que paga 100% de CDI é melhor do que um CDB que paga 100% de CDI. Por quê? Porque no caso da LCI é isento de imposto. Então aqui a gente tem todos os gráficos. E a poupança, ela está entre os piores investimentos, né? Então, não deixe o dinheiro na poupança. Vale lembrar que quando você investe num CDB, que geralmente é atrelado ao CDI, ou numa LCI, você está emprestando dinheiro ao banco, à instituição financeira. E caso o banco não pague, você tem o fundo garantidor de crédito até o limite de 250 mil por CPF e por instituição, e no global não pode ultrapassar R$1 milhão. Agora, eu
convidei aqui para o mercado financeiro o economista-chefe da Austin Rate, que é o Alex Augustin. Alex, seja bem-vindo ao mercado financeiro, mais uma vez, é sempre um prazer recebê-lo. Primeiro, o resultado da Selic te surpreendeu? Olá, Sami, boa tarde você, a todos os ouvintes. Não surpreendeu, nós aqui na Austin já esperávamos uma alta de 1,5 ponto percentual, né, que estabeleceu a taxa em 10,75%. O contexto macroeconômico exigia essa ação do Banco Central. O que nos surpreendeu, e eu creio que também vai fazer parte do nosso comentário, foi o tom do Banco Central após a decisão, né, que é aquele comunicado que ele emite aos agentes econômicos depois da sua decisão, sinalizando quais serão os prováveis próximos passos da política monetária no Brasil, ou seja, para onde que a taxa de juros vai. E isso acabou surpreendendo, sim. Alex, olha o que eu fiz. Eu sei que você gosta muito de números, eu fiz lá no meu programinha. Eu peguei todas as taxas do mundo de juros. E peguei também, lá no Trading Economics, as projeções das taxas de inflação. A gente tem aqui uma tela, vou pedir para vocês acompanharem. O que acontece? Calculamos a taxa de juros real, que nada mais é que a taxa de juros nominal, descontada nesse caso pela inflação projetada. Então, no Brasil está 10,75 a taxa nominal e está 5,5 a inflação. E quando você faz a conta, a gente chega a 4,98. Foram 177 países analisados. O Brasil fica numa colocação ruim, 13º lugar. Então a gente fica atrás de só país pequeno, tá, em termos econômicos. Zimbábue, Libéria, Afeganistão, Djibouti, Moçambique, Geórgia, Gânia, Tajiquistão, Serra Leoa, Haiti, Gâmbia, Madagascar e aí vem o Brasil. Das economias, se a gente pegar as 40 maiores, as 25 maiores, qualquer outro filtro, o Brasil tem a maior taxa de juros real do mundo. E uma pergunta que é válida é necessário essa taxa de juros? Em outras palavras, já que você é de uma agência de risco, o nosso risco pede uma taxa dessa? Olha, Sami, quando a gente olha o risco de mercado, é claro que ainda há uma necessidade de subir a taxa de juros. Qual é o risco de mercado? Essa inflação ainda sair do controle. Vamos lembrar que o Banco Central tem como meta para a inflação de 2022 e o teto dela é 5%. Ela já está acima deste teto. Portanto, a gente sabe que isso tem um impacto muito forte na vida das pessoas. Então, esse risco de mercado tem que ser combatido com uma taxa de juros ainda maior. Quando a gente olha o risco político, também é preocupante, né? Por que político? Você disse no início da sua apresentação, por exemplo, o Lula, que é um candidato para a eleição neste ano, dizendo que vai tomar as rédeas da Petrobras em relação ao preço do combustível. E o mercado acabou azedando. Então, o risco político para esse ano está muito grande. Então, o Banco Central, ele sabe que ele precisa combater isso de forma indireta e de forma direta a questão da inflação. Indiretamente, é não deixar que esse risco político contamine as expectativas futuras. E aí não tem outro remédio a não ser esse, que é subir a taxa de juros para tentar contrair ainda mais a economia, infelizmente é o remédio amargo, para trazer essa inflação mais para baixo. De novo, tentando mitigar o risco político. É claro que é uma tarefa muito difícil para o Banco Central, mas ele precisa tentar. A gente sabe que, para mitigar isso, a gente precisa ter um ambiente político menos conturbado. Mas isso está longe de acontecer aqui no Brasil. Sabe que ontem, Alex, a gente mostrou aqui no programa que em janeiro o Brasil se destacou. Foi uma das moedas que mais se valorizou em janeiro e uma das bolsas que mais se valorizou. E talvez seja porque os políticos estavam aí de férias, porque isso já não atrapalhar já ajuda bastante. Agora, a taxa Selic, eu entendo que é um remédio. É amargo, mas é um remédio. Mas a gente não mexeu na causa, que é o problema fiscal. Preocupa ainda a situação fiscal brasileira? Olha, Sami, você tocou num ponto muito interessante, né? Nós vimos nesta semana que o Banco Central divulgou as estatísticas fiscais referentes ao ano fechado de 2021, que foi o melhor resultado desde 2013.
E aí, o ponto é, comemoramos isso? Em parte, sim. Claro, é importante um país estar no azul com as suas contas públicas. Mas, em parte, a gente tem ainda um ponto de preocupação. Por quê? Quando a gente olha, o resultado foi obtido por um aumento muito forte da arrecadação devido ao aumento da inflação. Por exemplo, a questão do aumento de preços de alimentos, de combustíveis, que aconteceu ao longo do ano de 2021, isso impactou na arrecadação de ICMS dos estados. A arrecadação federal, por exemplo, também houve uma coisa muito positiva. Nunca houve uma arrecadação tão forte de dividendos das empresas estatais. Isso aconteceu por conta da Petrobras, que teve um recorde de lucro muito forte. Então, é claro que foi muito bom, mas não foi por uma queda da despesa do governo. Se houvesse uma queda da despesa do governo, sem dúvida alguma que a gente teria muito mais motivos para comemorar. Então, o risco continua. Alex Agostinho, muito obrigado aí pela sua participação no Mercado Financeiro e até a próxima. Mercado Financeiro de hoje que fica por aqui. Volto para Calina, para o Travassos e nos vemos. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, Sami. Um forte abraço e